Chegamos a mais um fantástico episódio de X-Men 97, dessa vez a parte 2 de Tolerância e Extinção, né, que vai ser essa reta final. Lembrando que semana que vem teremos o último episódio, mas agora bora falar desse nono aí para dar as minhas primeiras impressões. Quem vai morrer agora, professor? A Jean? A gente já passou por isso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o episódio 9 de X-Men 97, Tolerância e Extinção, parte 2. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisá-los que tem spoilers aqui, então se você ainda não assistiu o episódio, ele já está no Disney Plus, assiste lá e depois volta pra cá. Bom, o episódio começa onde terminou o anterior, né? O Magneto, ele desligou o planeta Terra basicamente, matou muita gente nesse processo, e os mutantes agora estão tentando se recuperar desse golpe, não só os mutantes, como também os humanos. Então a gente vê os dois lados da batalha, o Bastião com a mãe dele no colo, morta, né? Ele que transformou ela naquele monstro também, então não tem que ter peninha dele, mas a gente vê os mutantes aqui primeiro, de saco cheio do Xavier. O Scott vai lá, ele tenta conversar com o Scott não quer papo, o Vampira não quer papo, todo mundo, inclusive quando o Magneto manda ele calar a boca, foi um dos momentos que eu falei, finalmente, alguém mandou esse cara calar a boca, porque ele fica aquele papinho, se você quer culpar alguém, me culpe, não sei o que, eu queria proteger vocês, vai se... Tá ligado? Eu não sei quem aguenta o Xavier até o momento. E aqui nós temos a equipe toda reunida de volta, né? Então o Roberto e a Jubileu estavam ainda sendo perseguidos pelos intolerantes. E aí a Tempestade chega e salva eles junto com o Forge usando o traje da X-Force. Não é um traje dos X-Men, é um traje da X-Force. Uma coisa bem legal em relação ao traje da Tempestade é que a essência do adversário basicamente está nele, né, nesse traje. Um seguidor falou isso no Twitter logo depois do episódio que a Tempestade recupera os poderes dela, e o Bio DeMaio, que é o criador da série dos X-Men, deixou ali nas entrelinhas de que sim, ele estava correto. Eu fui rever o episódio e sim, no momento que ela está enfrentando o adversário com o adversário em forma de coruja, né, quando ela consegue lidar com os temores internos dela, o adversário se desfaz, né, e as penas dele vão formando o traje dela. É um detalhezinho legal, deixa esse traje até com uma imponência um pouco maior, né, e ele é lindo de qualquer forma, e a Tempestade de novo tem uma grande entrada. No primeiro episódio de X-Men 97, ela salva o Roberto, e aqui, de novo, ela vai ao socorro dele. Então é bem legal a gente entender também essa relação. E aí nós temos a reunião, né? O que aconteceu, o que o Magneto fez? Ele desligou o planeta Terra, a Tempestade que sente, tem toda essa conexão com a natureza, com o planeta, de fato, ela sente a Terra morrendo com o magnetismo da Terra se esgotando, e eles dizem ali, nós temos só 12 horas. Então quando o Wolverine fala no episódio anterior que o Magneto declarou guerra à humanidade, ele declarou mesmo guerra. No momento em que o Magneto desliga o planeta Terra, aviões que estavam no céu caíram. Morreram as pessoas todas que estavam em qualquer voo neste momento no mundo. Pessoas que estavam sobrevivendo com a ajuda de aparelhos em hospitais morreram também, muito provavelmente. Mutantes também devem ter morrido em toda essa situação, tá? Por diversos fatores. Mutante que está em avião, mutante que está no hospital. Outras diversas coisas podem ter acontecido, catástrofes, no momento em que o Magneto desligou o planeta Terra. Eles até citam algumas delas aqui, e muita gente morreu. Foi também um massacre, né? E aí a gente vai naquela de o Magneto estava certo. O Magneto, como outros vilões como o Thanos e o Killmonger, eles têm uma motivação que faz com que a gente se questione. E a do Magneto também ela é muito poderosa, porque até num certo momento do episódio ele vai falar do Sanguessuga, que é aquele Morlockinho verde que amava o Magneto e idolatrava ele como um herói. E é muito pesado, né? Então, tipo assim, a gente entende ele estar fazendo o que ele está fazendo. Os fins justificam os meios? Não justificam, e a gente sabe que ele está sendo radical demais, mas a motivação dele é extremamente válida. Uma coisa legal aqui, um detalhezinho, é que o Forge, ele tem uma habilidade, os poderes mutantes dele são de poder criar qualquer coisa. E se desse pra eu criar um teletransporte, ele vai lá e cria. E aqui é legal a gente ver que ele não entende essas coisas, porque o Fera pergunta pra ele, como que você conseguiu manter a sua perna funcionando mesmo depois do Magneto acabar com a eletricidade? E aí ele fala que criou um equipamento lá, e o Fera pergunta, como que você fez isso? Aí ele fala, eu só pensei e fiz, né? Então é assim que funciona o poder do Forge. Não é um gênio, ele tem uma intuição tecnológica absurda, essa é a habilidade mutante dele. E o Xavier revela que ele tentou trazer o Bastião para a mansão Xavier quando o Bastião era bem mais jovem ali, então ele estaria assim na formação inicial dos X-Men, né? Até falam, ele estaria naquela foto, né? A foto ali onde tem o primeiro time dos X-Men, só que no momento em que a mãe do Bastião escutou a palavra mutante, seu filho pode ser um mutante, ela bateu a porta na cara dele. Então a gente já entende mais de como que o Bastião cresceu nutrindo todo esse ódio ao mutante. Sim, primeiro, ele é a formação de todos os sentinelas que já existiram, até do Monge Mestre ao Nimrod ali.
Então ele tem esse ódio e essa programação instalada nele, mesmo que num subconsciente humano ali que agora ele tem, de caçar e matar mutantes, mas a mãe dele também é uma baita de uma preconceituosa do caralho. Quando ela ouviu o Xavier falar em mutante, ela fechou a porta na cara dele, vai embora daqui e pronto. Outro detalhe legal é que a mãe dele, ela está na animação clássica, no episódio que o Wolverine e a Tempestade eles voltam aos anos 50 para impedir a morte do Xavier antes do Xavier descobrir que era mutante, começar o sonho dele e tudo mais. Tem uma mulher no bar ali e ela é a mãe do Bastion. Isso também foi confirmado pelo Bio de Maio, que é o criador da série. Então eles vão nos anos 50, lá aparece ela. Inclusive esse é um dos episódios que ele recomendou que fossem assistidos de novo antes dessa reta final. Só não sei se é ou não por conta disso, porque até agora eles não envolveram muito de viagem no tempo nessa trama aqui de tolerância e extinção. Tem mais um episódio, talvez eles ainda o façam. Uma outra coisa bem interessante aqui, e que traz de volta uma discussão aqui que a gente vinha tendo de por que a vampira não usa o colar neutralizador de poderes para poder tocar no Gambit e tudo mais. Quando o Bastion e o Fera estão montando um colar para neutralizar os poderes do Bastion, né, os poderes de tecnologia dele, que ele consegue controlar e sentir a tecnologia do mesmo jeito que o Magneto controla e sente o magnetismo, do mesmo jeito que a Jean Grey tem a telecinese dela. Eles querem usar o neutralizador que acabou com os poderes da Tempestade neste colar. E a Tempestade recusa, mesmo se tratando do maior vilão atual dos mutantes, o responsável pelo massacre de Genosha. A Tempestade não quer que eles usem esta arma, né? A arma que tirou os poderes dela, a arma que é sinal de opressão. Então é por isso também que a vampira não usa um colar de supressão de poderes para poder tocar no Gambit, por exemplo, porque esse é o símbolo da opressão da humanidade contra os mutantes. É o símbolo de que os humanos querem ver os mutantes como escravos. Então a vampira usar isso para um prazer dela individual ali também seria um sinal de que, tipo, estamos usando as coisas que os humanos fizeram para nos escravizar como algo banal, sabe? E não é. Então é bem legal a gente ver essa atitude da Tempestade. Ela só dá um e aí eles já desistem disso, sem questionar, porque ela é a braba, né? Ela é a foda, ela é o topo, né? E aqui nesse episódio de novo, né? Na semana passada, um seguidor falou lá na oficina: tomara que a Tempestade tenha uma entrada triunfal de novo. E eu falei, quando é que ela não tem? E aqui ela teve mais uma vez, né? Ela já chegando ali pra salvar o Roberto, mas esse momento de entrada triunfal dela vem ainda depois. E aí, beleza, nós temos aqui agora os mutantes, os X-Men divididos em duas frentes. Uma pra lidar com o Magneto, né? O tempo da Terra tá acabando, tem 12 horas ali, esse tempo já passou. E outro pra lidar com o Bastião, até porque ele ainda está vivo, ele ainda é a maior ameaça que os mutantes já enfrentaram, o responsável pelo maior número de mortes mutantes que já existiu. Então eles vão nessas duas frentes e com novos uniformes, né? Então a Jubileu, ela tava com um traje novo ali, faltou pra mim um cintinho com o X dos X-Men ali nela, mas tudo bem, né? E o Roberto também com o traje dos X-Men, gostei muito de ver isso. E aí agora todos os outros, né? A Vampira com aquele traje verde fantástico, aquilo ali é maravilhoso. A Jean Grey também com o traje verde dela, aquela máscara é meio brega, né? O da Vampira é foda, tem o capuz, é muito louco, muito louco. O da Tempestade também é aquele absurdo, né? E todos eles vão colocando o Logan com aquele traje marrom e amarelo dele, é fascinante, né? O Ciclope clássico, todos, muito bonito. Acertaram em cheio nessa também. E o Magneto, ele tem um plano, né? O Magneto vai até os X-Men ali também para conversar, para falar do plano dele, que é o asteroide M. Então por isso que também 2 dos episódios que o Bio de Maio recomendou pra gente assistir antes desse final eram Santuário parte 1 e 2, que é quando o Magneto tenta realmente levar os mutantes para um asteroide que ele criou, né, para eles viverem fora da Terra. Naquele ponto, o Magneto ele queria uma coexistência distante. A Terra fica para vocês humanos, a gente já cansou dela, né? Podem ficar com ela e a gente vai para esse asteroide. Beleza? A humanidade tem um pouquinho de medo deles se armarem lá e destruírem a Terra e tudo mais, mas não era isso que o Magneto queria, ele só queria essa coexistência pacífica e distante, né? Só que aqui não. Aqui é uma forma mais radical depois de tudo que ele passou em Genosha, que é: eu acabei com a Terra tá morrendo, ela tem 10 horas de vida, eu vou levar os meus mutantes para um asteroide ali pra gente viver separado. Ele faz essa proposta, os 2 únicos que aceitam são a Vampira e o Roberto. A Vampira presenciou de fato tudo que aconteceu em Genosha, o Noturno também presenciou e não foi, né? Não é porque ela presenciou, mas é porque ela foi a que mais perdeu ali, né? Ela achava que tinha perdido o Magneto, quando ela vê que ele tá vivo também, ela não esboça nenhuma reação, tipo, a parada dela com o Magneto já foi, né? Só que ela perdeu o Remy, ela perdeu
o Gambit. Tanto que quando ela acorda e o Noturno vai falar que o Magneto voltou, ele fala do Xavier, né? E aí depois ele fala de outra pessoa que sobreviveu e ela fala, foi o Gambit, né? O Remy. E aí, tipo, ele faz uma cara de puta, não, né? Então, ela perdeu muito ali e ela não está sabendo lidar com isso desde o episódio anterior, quando ela solta o Trask, e eu, inclusive, concordei com ela. O Logan tinha concordado com ela e alguns outros mutantes também concordaram, né? No momento em que ela larga ele ali do topo do prédio. Alguns que concordaram com ela naquela situação não foram tão radicais a ponto de ir ao lado do Magneto. O Wolverine é um desses, ele permanece ali junto com os X-Men, só a Vampira e o Roberto é que vão, e o Magneto então vai embora, e do mesmo jeito que ele fez em Santuário, ele convidou todos os mutantes para ir com ele viver nesse asteroide. Quem aceitou foi, quem não aceitou, paciência. Naquela época, inclusive, a Terra nem estava correndo risco de ser destruída. Aqui está. E aí, nós temos a sequência de ação final com duas frentes dos X-Men. Uma para lidar com o Bastião, outra com o Magneto. E aí começam as lutas simplesmente fantásticas. Primeiro, o Morfo se transformando em Hulk, né? Acho que é a primeira vez que ele se transforma em alguém que não é um mutante, eu não lembro. Se não for, depois vocês comentem aqui. E um detalhe, a Jean Grey tá potencializando ele, né? Então no momento que ele fica coberto por aquele campo azul, são os poderes da Jean Grey que estão ajudando ele. E a Jean Grey aqui, ela age inclusive também como uma mutante nível ômega. Antes deles entrarem em batalha, ela e a Tempestade têm uma conversa de ômega pra ômega ali, sabe? Pra elas primeiro se despedirem ali, porque a Tempestade ia ficar no ar e a Jean Grey ia pro chão, pro solo. Mas, né, pra dar aquele upzinho nas duas, psicologicamente falando também. E uma coisa aqui que é bom a gente explicar de mutante nível ômega, que eu percebi que nos vídeos anteriores ficou um pouco dúbio, ficou um pouco mal explicado, é que o mutante nível ômega é basicamente, sim, o mais forte de cada poder. Né? Mas não é o mais forte agora, é o que tem o maior potencial de crescimento. Ou seja, agora os poderes mentais da Jean Grey são mais fortes que o do Xavier? Não, mas o potencial dela é maior que o do Xavier? Sim, e talvez agora até sejam, tá? Não dá pra saber ainda, mas o que a gente sabe é que o Xavier já consegue usar o máximo dos seus poderes, eles são poderes limitados, né? Tem limite, tem coisas que ele não consegue fazer, e a Jean Grey ainda não alcançou esse potencial todo dela. Então, até o momento, eles têm uma capacidade basicamente ilimitada, né? Então é isso que traz um mutante ao nível ômega. O Magneto não tem limite dos seus poderes de magnetismo, então ele é nível ômega. A Tempestade não tem limite em suas habilidades climáticas, nível ômega. A Jean Grey não tem limite em sua telecinese, telepatia, nível ômega, né? E aí, por aí vai. Então os mutantes nível ômega, eles são essas pessoas que têm um potencial absurdo, um potencial que não pode ser medido. Certo momento, o Roberto, né, o Mancha Solar, foi referenciado como um nível ômega por conta desse controle de energia solar dele aí, mas isso aí depois nas últimas classificações ele não estava, tá bom? E aqui a Jean Grey ela está realmente poderosa. Enquanto no céu a Tempestade está varrendo o Sentinela como se fossem formigas, a Jean Grey está aqui também controlando tudo, sem demonstrar aquela fraqueza física, porque, de novo, os poderes dela eram tão potentes no início que o corpo dela não aguentava. E agora o corpo dela vai se fortalecendo, vai aguentando, e ela dá um pau no Sinistro, inicialmente falando, né? Bate nele com bola de boliche, ela tacando bola de boliche nele foi fantástico, só que o Sinistro tem uma criação. Não é só a Madeleine Prior, mas também o Nathan Summers, o Cable. E aqui ele ativa a bolinha lá, aquele controle mental no Cable, e o Cable começa a enfrentar a Jean Grey. E uma coisa muito foda que o Cable fala é o seguinte: ele fala das habilidades da Jean Grey e da Madeleine Prior e fala, essas coisas não costumam pular uma geração. Ele é filho da Madeleine, então ele também deve ter esses poderes telecinéticos, e ele tem sim. O Nathan Summers, pra quem não sabe, né, o Cable, ele foi criado para ser o mutante dos mutantes, e ele de fato tem capacidades, poderes assim também, de novo, ilimitados, né? Só que ele tem uma limitação, que é o vírus tecno-orgânico. Então ele usa os poderes dele para impedir que o vírus avance. Então ele tá usando os poderes dele sempre, sem parar. Igual o Deadpool, que não para de usar o fator de cura pro câncer não se desenvolver, o Cable tá usando a todo tempo os poderes dele de telecinese para impedir que o vírus tecno-orgânico avance nele. Então ele se limita a atirar, a usar a super força dele e tudo mais em combate. Ele não usa essas habilidades, só que aqui ele usa. Por quê? Porque ele está sendo controlado pelo Sinistro. E aí quando ele usa as habilidades que ele tem, sem se preocupar com o avanço do vírus tecno-orgânico, esse vírus avança nele, podendo matá-lo, né? Só que o poder dele é esse absurdo que a gente vê, que nem a Jean Grey conseguiu segurar direito, né? E aí ela tem essa conexão com o Scott, aquele link cerebral que a gente sabe que o Scott tem com ela, com a Madeleine e provavelmente também com o Nathan, né? E aí ele vê
os dois se enfrentando. Antes da batalha acontecer, ele tinha pedido pro Cable confiar na Jean Grey e o Cable estava confiando, né? Só que aqui não era mais o Cable, estava sendo controlado pelo Sinistro. E a Jean Grey morreu? Não morreu, gente. Tipo, primeiro que a Jean Grey morrer já não é novidade. A vampira até zoa isso na hora que ela tá xingando todo mundo, xingou a Tempestade, vira pra Jean Grey, quem vai ser a próxima a morrer? Vai ser a Jean de novo? A gente já passou por isso, não sei o que. Mas aqui, antes dela começar a enfrentar o Cable, ela fala pro Sinistro, a Madeline agora luta ao meu lado, né? Indicando que, sei lá, a Madeline morreu fisicamente, mas ainda deve ter um poder dormente dentro da Jean Grey, alguma coisa assim. Ou simplesmente ela não vai morrer nesse momento, e se morrer ela vai voltar. E nós temos o Morpho se transformando em Senhor Sinistro, né, para tentar colocar o colar no Bastion. Uma coisa meio macabra aí, porque pra quem não lembra, na animação clássica o Morpho morre no primeiro episódio, e quem traz ele de volta de um jeito bem sinistro mesmo, é o Senhor Sinistro. Então o Morpho tem muito medo dele, tanto que na abertura de X-Men 97 tem o Morpho sendo assombrado pelo Sinistro. E aqui ele se transforma em Sinistro, tudo pelo plano, né, pra entregar o colar ali, pra conseguir colocar o colar no Bastion, só que o Bastion não cai. E ele fala, uma coisa que você tem que aprender é que o Sinistro, o egoísta e covarde do jeito que ele nunca se arriscaria pra salvar outra pessoa, ou seja, o Sinistro nunca se daria o trabalho de avisar o Bastion, ele ia vazar sozinho e que se foda o resto, né? Então por isso que ele é pego. Inclusive o Morpho foi muito injustiçado aqui, né? A porra da vampira ali, no momento que ela vai pro lado do Magneto, eu entendo ela, continuo amando ela, só que ela não precisava falar o que ela falou do Morpho. O Morpho não durou nem meia hora, sabe, tipo, foi bem desnecessário ali, coitado do Morpho, não merecia tomar essa patada de graça, ele não falou nada, ele tava quieto no canto dele, certo? E agora a gente volta aqui pra essa treta. Então o Bastion não cai nesse papo, depois o Fera tenta levar o colar dele, não consegue, e o Bastion agora está com esse colar, né? Então a gente tem que ver o que vai acontecer neste último episódio. O último episódio é muito provável que esse conflito seja encerrado, mas que não tudo acabe aí, porque a segunda temporada já está confirmada e escrita, né? O Bill DeMaio foi demitido da Marvel, né, por motivos pessoais dele aí que nem revelaram, mas ele já tinha deixado a segunda temporada pronta também, né? Então é para a terceira temporada que a gente tem que se preocupar com a ausência dele, isso se a Marvel não recontratá-lo até lá. E aí nós chegamos no ápice, né? O Magneto manda o Xavier calar a boca, o Xavier quer tirar o capacete do Magneto para controlar a mente dele. Esse era um limite moral que o Xavier não tinha, justamente pela relação dele com o Magneto de usar esses poderes. E o Magneto vai lá, manda o Xavier calar a boca, um momento, finalmente alguém falou isso. Mas aí, quando começa a treta, é fantástico. O Ciclope consegue tirar, o Logan, né, o Wolverine consegue tirar o capacete do Magneto. O Xavier controla, é uma cena visualmente muito linda, né, do Magneto sofrendo tudo aquilo. O Xavier tentando fazer com que ele reverta tudo que ele fez, o dano que ele está causando para a Terra. Só que o Magneto consegue reverter, coloca o capacete não nele, mas no Xavier. Então ele trava de novo a telepatia do Xavier naquele momento, através agora do emissor, né, não do receptor que era ele. E aí nós temos a fala dele. Eu prometi a um menino um futuro livre de medo apenas para ver seus olhos assustados serem vaporizados dentro de seu minúsculo crânio porque ele acreditou em mim. Ele tá falando do Sanguessuga, né? O Sanguessuga, o Morlockzinho que falava, né? O Magneto vai vir salvar a gente, o Magneto não vai deixar isso acontecer. Porque no primeiro episódio de X-Men 97 o Magneto salva os Morlocks, né? No segundo episódio, na verdade. Então ele sempre confiou no Magneto como grande herói e o Magneto decepcionou ele, porque deixou ele morrer. Tudo bem que o Magneto tentou tranquilizá-lo no momento final, né? Mas mesmo assim, e isso, provavelmente quando o Magneto fecha o olho ele vê o Sanguessuga olhando pra ele com aquele olhar de você vai me salvar, eu estou tranquilo, eu confio em você. Então é bem pesado realmente esse momento. E aí depois o Wolverine chega pra fazer uma outra frase também muito foda. Eu já estive em muitas guerras xará, os corajosos morrem primeiro. Ele enfia as garras de adamante no Magneto sem dó, sem medo. Ele podia arrastar as garras depois, porque aí sim o Magneto não ia conseguir sobreviver nem fazer nada. Mas ele só enfia e o Magneto, você pensa, pô, vai morrer, né? Agora ele morre. Só que não, o Magneto ele consegue tirar o Wolverine porque ainda assim Adamantium é metal, o Magneto consegue controlar isso tudo. E aí depois ele concorda com a fala do Wolverine dos corajosos morrerem primeiro, ele afasta o Wolverine dele e começa a tirar o Adamantium de dentro do Wolverine, ele vai destroçando o Wolverine de uma forma que eu nunca tinha visto acontecer. É um negócio assim assustador, é uma outra demonstração de poder fantástico. O Wolverine vai morrer com isso? Provavelmente não, porque o poder do Wolverine mutante é o fator de cura dele absurdo, não é o Adamantium. O Adamantium foi colocado nele e ele conseguiu sobreviver por conta do fator de cura. Então se remove, ele vai ficar com aquelas garrinhas de esqueleto lá, que é uma merda, mas ele não vai morrer de fato. Só que assim, é uma cena visualmente fantástica. O Wolverine deve estar sentindo a maior dor que ele já sentiu na vida dele ali, porque os ossos, o metal do sangue dele, o adamantium, está sendo retirado na
força bruta do Magneto, sabe? Então é um embate sensacional de dois personagens que a gente ama. O Wolverine falar isso pro Magneto já foi eu vibrando. A resposta do Magneto foi uma parada que eu fiquei chocado, né? Então, assim, o episódio termina, como sempre até aqui, numa crescente absurda. Mal posso esperar pra semana que vem, que teremos o último episódio de X-Men 97 dessa primeira temporada. Se faltou alguma coisa, comenta aqui. Se gostou do vídeo também, não se esquece de curtir, porque ajuda bastante o canal. E assistam também os nossos vídeos de análise dos outros episódios que estão por aqui. Dê uma olhadinha também nas nossas playlists. É isso, pessoal. Muito obrigado pela força que vocês estão dando neste momento, X-Men 97, né? Desde o começo de X-Men 97 nos nossos vídeos de análise, porque tá ajudando bastante. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.